Olá pessoal, bem-vindos a mais uma correção. Hoje a gente vai corrigir a atividade 10, que é uma atividade de revisão, tá? Tem envolvendo aí todos os conteúdos que a gente viu aí anteriormente, ok? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão fala o seguinte: Lucas é vigia noturno de uma empresa e deve escolher 3 dias em que trabalhará na próxima semana. Para fazer isso, ele deve preencher a ficha como apresentado a seguir. O número de maneiras diferentes que Lucas pode preencher essa ficha é... Então, ó, desses 7 dias disponíveis, né, que é de segunda a domingo, ele tem que escolher 3. De quantas maneiras ele pode escolher 3 dias em 7 dias? Toda vez que você vai contabilizar a quantidade de escolhas possíveis de uma determinada quantidade dentro de outra quantidade, você faz isso através da combinação, tá? Por quê? Porque essas escolhas elas não são ordenadas. Não importa se eu escolhi primeiro terça, depois sexta, não importa se eu fiz essa escolha, ó, terça, sexta e domingo. Ou se eu tiver feito essa, ó, domingo, sexta, terça. Isso aqui é a mesma escolha, tá? Então, ó, é um grupo de escolhas onde a ordem dos elementos escolhidos não é importante. Se eu escolhi esses 3 elementos, não importa quem foi o primeiro, segundo ou terceiro, tá? Você fez a escolha dos mesmos elementos. Então, quando isso acontece, você trabalha com a combinação. O que é a combinação? Basicamente, é a contagem que você faz, né, das possibilidade de escolha e depois divide pelo fatorial dos escolhidos. Isso é a combinação. Ou seja, aqui eu tenho 7 dias disponíveis para ser o primeiro dia escolhido, tá? Então 7 dias possíveis para a primeira escolha, tá? Aí vamos supor que eu escolhi terça, né? Aí depois, escolhido esse dia, sobraram 6 dias disponíveis para a segunda escolha e depois 5 dias para a terceira escolha, dividido pelo fatorial da quantidade de escolhas, que no caso aqui são 3 escolhas, divide por 3 fatorial, que é basicamente a permutação dos elementos escolhidos, ok? Então aí você fica aí com 210 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Então 210 dividido por 6. 210 dividido por 6 é um total de 35. Então você pode fazer essa escolha de 35 maneiras, ok? Vamos para a próxima. Uma questão de matemática possui 5 opções, A, B, C, D, E. Apenas uma delas é correta. Qual a probabilidade de uma pessoa acertar essa questão marcando aleatoriamente, ou seja, chutando? Probabilidade. O que é probabilidade? Probabilidade de um evento ocorrer, tá? Basicamente é o número de eventos prováveis, tá? Favoráveis. Então, probabilidade de x é o número de elementos x, né? No caso aí, número de elementos favoráveis, dividido pelo número total de elementos, ok? Então, você tem probabilidade como sendo essa razão entre a quantidade de possibilidades favoráveis dividido pela quantidade total de possibilidades que você tem na sua análise, tá? Então, aqui eu tenho o seguinte: apenas uma dessas opções é a correta. Então, qual que é a probabilidade de acerto aqui? Probabilidade de acerto é de você pegar essa opção correta, que é uma apenas, dentro dessas 5 opções disponíveis, A, B, C, D, E. Total de opções disponíveis é 5. Delas, apenas uma é a correta. Então, a probabilidade de acerto é de 1/5, que na verdade é 0,2, ou, se preferir, né, 0,20, que é igual a 20%, ok? Então, 0,2 é a mesma coisa que 0,20. Casas decimais à direita, você pode preencher com zero a quantidade de zero que você quiser, ok? E aí, porcentagem é um decimal centesimal, vai até a casa dos centésimos. 0,20 é 20%. Então, a resposta correta aí, 20% é a probabilidade. Numa cidade de 20 mil habitantes, fez-se um inquérito dos meios de transportes utilizados diariamente para se deslocarem para o emprego. Foram interrogadas 2.500 pessoas. A respeito dessa pesquisa, é correto afirmar que a variável dessa pesquisa é quantitativa? Não. Quantitativa refere-se à quantidade. Aqui eles estão pesquisando qual meio de transporte. O meio de transporte aí vai ser representado por uma palavra: ônibus, metrô, carro, tá? Bicicleta. Então isso não é quantidade, isso é qualitativa, tá? É expresso por um substantivo.
Esta pesquisa apresenta uma amostra de 2.500 pessoas? Sim. Se foram interrogadas 2.500 pessoas, essas 2.500 pessoas são a amostra. A população é 20 mil, tá? A população são todos os interessados nessa pesquisa, né? A pesquisa ela é interessada a essa população toda da cidade. Porém, só foram ouvidas 2.500 pessoas dessas 20 mil. Então, 2.500 é a amostra que ele selecionou para responder a pesquisa, ok? A amostra. Nos 5 primeiros dias úteis da semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17, 21 e 23 clientes. Qual foi a média diária atendida por esse gerente? Novamente, vamos lembrar que média é a soma de todos os termos, no caso aí 19 mais 15 mais 17 mais 21 mais 23, dividido pelo total de elementos somados. No caso aí eu somei 5 valores, então eu divido por 5. Tá? A soma desses 5 valores, vou fazer aqui bem rapidinho. Dá 95, a soma, dividido por 5, vai dar 19. Então a média foi de 19, ou seja, ele atendeu em média 19 pessoas, tá? 19 pessoas por dia, em média. Soma todo mundo e divide pela quantidade de valores utilizados aí na soma. Que lugar está representado pela coordenada 2 e 1? Observa, pessoal, que aqui a gente tem as coordenadas horizontais e tem os valores horizontais e vertical. A coordenada é a interseção entre esses valores horizontais e verticais, tá? Então, a coordenada 2 e 1 significa 2 na horizontal, aqui, tá? Aqui, ó, nessa reta subindo, 2 na horizontal, e 1 na vertical, aqui, ó, o 1 aqui, ó. Então, o encontro dessas duas linhas é que a gente chama de coordenada, tá? Nesse caso, a coordenada 2 e 1 representa o banheiro, tá? Banheiro. Então, bem simples também, não tem muito segredo não, tá? Banheiro. Vamos para a próxima. Calcule a distância entre os pontos A e B. Aqui, né, a gente vai ver que distância entre os pontos A e B, basicamente, ele representa, tá, essa reta aqui, ó, a linha reta que liga os dois pontos, tá? Para isso, você usa a fórmula de distância entre dois pontos, ou se quiser, poderia até usar um teorema de Pitágoras aqui, mas a gente está trabalhando no plano cartesiano, vamos usar a distância entre dois pontos. Para isso, eu só preciso das coordenadas. Esse ponto A tem coordenadas 2 e 2, tá? 2 aqui na horizontal e 2 na vertical. E esse ponto B tem coordenadas 6 e 4. 6 na horizontal, 4 na vertical, certo? Então, a distância entre dois pontos é dada por essa fórmula aqui, ó, raiz quadrada das diferenças x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, a distância entre esses dois pontos vai ser a raiz de... Qual é x1 e qual é x2? Tanto faz. Eu vou pegar aqui, ó, 2 menos 6. Então, 2 menos 6 ao quadrado, mais... Como eu peguei esse aqui primeiro, vamos pegar o y daqui primeiro também. 2 menos 4. Sempre pegue no mesmo sentido que você utilizou. Peguei esse aqui, 2 menos 6. Aí depois eu peguei 2 menos 4. Tá? Sempre partindo do mesmo ponto. Igual 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado, mais, e 2 menos 4 dá menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 16, que é 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado vai dar 4. Ou seja, a distância entre esses dois pontos aí é raiz quadrada de 20, tá? Então, raiz quadrada de 20. Basta marcar aqui. Pessoal, essas foram atividades de revisão aí, espero ter compreendido. Qualquer coisa, estou à disposição para ajudá-los. Até a próxima.